Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Bem-vindo à nossa tarefa de explanação da doutrina, que na realidade a gente gosta de dizer sempre que é uma conversa, né? Que a gente fica aqui conversando com a Casa do Evangelho, né? Tá meio monólogo ainda, mas com o tempo a gente vai conseguir mudar, que seja uma conversa mesmo, né? Então, primeiro a gente vai fechar os nossos olhos, né? Para fazer uma prece, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pedir que a espiritualidade amiga nos intua, sempre com boas palavras, que as nossas palavras sempre sejam palavras de bom ânimo, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, que geralmente quando a gente está falando muito mais para a gente do que para os outros, mas mesmo assim que tudo aquilo que a gente diga sirva para que a gente se conscientize sobre as coisas nas quais a gente precisa. Então que a gente agradeça a toda a equipe do Dr. Bezerra, que sempre está aqui presente, as obreiras de Maria, o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, assim como todos os espíritos que simpatizam com a gente. Que assim seja. O nosso assunto hoje é a lei do progresso, né? Ela está no Livro dos Espíritos. E eu deixei primeiro uma frase, né, que acho que é uma das frases do Allan Kardec, sim, que a gente precisa reflexionar bastante, que é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É um lembrete da imortalidade da alma e da necessidade de buscar o progresso moral e intelectual em cada encarnação. Isso nos leva a refletir individualmente e coletivamente, né? Individualmente, eu estou progredindo moralmente e intelectualmente? Moralmente nas minhas ações, intelectualmente se eu busco conhecimento, se eu tento me melhorar, conhecer as coisas, estudar, ter ideias diferentes sobre as coisas que estão por aí. E coletivamente é sobre o que a gente conquista na sociedade, né? Será que o nosso avanço intelectual, tecnológico, de grandes descobertas, está andando parelho com o nosso crescimento, com o nosso progresso moral? Allan Kardec tem na terceira parte do Livro dos Espíritos, que está a lei do progresso. E ele tem algumas perguntas, né, que ele faz para os espíritos. Não funciona, né? Funciona normal. E a primeira que ele fala é sobre o estado natural, né? Que são das perguntas 776 a 778. Eu aconselho a lerem todo esse capítulo do Livro dos Espíritos. Ele não é grande, né? Não é enorme, é pequeno, mas ele é muito importante para a gente compreender algumas coisas, né? Para a gente conseguir compreender algumas coisas. A primeira coisa que ele pergunta ali é: o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? E ele disse que não. Por quê? Porque o estado natural é a infância da humanidade, um ponto inicial de desenvolvimento. E a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, o estado natural é quando a gente veio para cá, né, simples e primitivos, ignorantes, tal, e veio caminhando. E a lei natural é a lei de Deus. E essa lei acompanha todo o nosso progresso, desde o nosso estado natural, lá no tempo das cavernas, ou antes até, né, muito antes, até a nossa imortalidade. Ela sempre vai estar conosco. No estado natural do homem, o homem é mais feliz por ter menos necessidade. Então a gente fica imaginando que no tempo das cavernas eles eram mais felizes porque eles tinham menos necessidades, né? Era comer, beber, sobreviver, né? E isso se chama felicidade do bruto, que nem se diz, né? Há quem seja feliz nesse estado ainda hoje. A gente não mudou muito em relação a esse estado natural, porque muitas vezes a gente ainda está apenas sobrevivendo. Nós ainda estamos naquele estado primitivo do apego, da conquista, então a gente está sobrevivendo. A gente sai para caçar de manhã, traz comida para casa e vai dormir. Mais ou menos isso, fazendo uma coisa assim bem direta, né? Há quem veja a felicidade nesse estado, mas é uma felicidade rudimentar animal, ou seja, ainda é o nosso estado latente animal, né? Sem as complexidades e as maiores
possibilidade de desenvolvimento moral e intelectual que a civilização guiada pela lei natural proporciona. E uma das coisas que nos assombra hoje, existem estudos em várias faculdades de renome, centros de pesquisas ao redor do mundo, em que a gente nunca teve uma população com, como é que eu vou dizer, não seria burra, mas intelectualmente deficitária, por ela estar sendo manipulada, vamos dizer assim, por muitas informações. Então, elas não têm mais o discernimento de perguntar o porquê das coisas. É um roldão, assim, que passa, né? Tudo é verdade, nada é verdade, tudo é mentira, tudo é verdade. E a gente não se descobre mais. A gente não vai mais atrás dos fatos. A gente não vai mais atrás do conhecimento. A gente não vai mais atrás de saber das coisas. E, principalmente, a gente não vai mais atrás da gente. A gente já não sabe mais quem nós somos. Ou nós somos gremistas, ou nós somos colorados, ou nós somos de direita, ou nós somos de esquerda, ou nós gostamos da noite, ou nós gostamos do dia, mas a gente não sabe quem a gente é, a quem a gente pertence na realidade. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. Mentalmente a gente até está meio travado, né? Não retrocedeu, mas está meio parado em algumas coisas, mas não, a gente não retrocede, né? O homem tem o dever de progredir sempre, e se retroceder seria daí a negação da lei que a gente está falando, que é a lei do progresso, né? Que é a vontade de Deus para a humanidade. O progresso é uma marcha incessante para o quê? Para a perfeição, para nós sermos igual ao nosso irmão. Se Jesus Cristo é nosso irmão, e Ele é nosso irmão, então a gente está nessa caminhada para sermos como Jesus. O progresso é uma marcha, não é um ciclo que volta a estaca zero. Então, mesmo que tu vá reencarnar na próxima, a gente nunca sai do zero, né? Alguma coisa a gente sempre aprende. Por menor que possa parecer a nossa evolução de uma encarnação para outra, a gente sempre melhora. E o mundo está muito melhor, muito, muito melhor. Se o mundo não estivesse tão melhor, eu nem estava aqui na frente falando, porque as mulheres nem podiam falar e dar opinião, né? Isso já é a nossa casa espírita não estaria aberta, né? Então, a gente já está evoluindo bastante. Isso não vai funcionar. Depois vem a marcha do progresso, que é a pergunta 779 a 785. Aquela aborda que o progresso é uma força inerente ao ser humano, ou seja, gostemos ou não, achemos bom ou não, como o mundo está andando e como ele vai andar, apesar de depender da gente, ele vai. Quer dizer, não tem... Ela é impulsionada pelo contato social, com certeza, pelo aprendizado, mas, infelizmente, o avanço moral nem sempre acompanha o intelectual. Discute-se como o homem se desenvolve por si mesmo, auxiliado pelos mais adiantados, que esse é o nosso papel. É o papel daquela pessoa que tem mais dinheiro, é o papel daquela pessoa que tem mais conhecimento, é o papel daquela pessoa que tem mais talento. O papel dela não é vir aqui e ter poder. O papel dela não é vir aqui e ter mais dinheiro que os outros, ou adquirir bens. Ela vem com esses talentos, ela vem com a riqueza para auxiliar. Porque senão, o que seria o slogan do Espiritismo? Não seria fora da caridade não há salvação. Então a gente veio realmente uns para ajudar os outros. E o que mais atrapalha, vamos dizer assim, né, uma transição planetária pacífica, que a gente não é pacífico mesmo, né? A gente tem que dizer isso porque nós não somos pacificadores. Nós somos fazedores de guerras. Sejam guerras entre países, entre estados, entre família, entre amigos, entre trabalho, porque nos ensinaram a competir. A gente nasce e é educado para competir. E é ensinado a querer ser sempre melhor que o outro. Não se tornar uma pessoa melhor para ajudar os outros, não. Para ser uma pessoa melhor e poder se afastar dos outros, poder humilhar os outros, poder ficar numa posição em que leve mais vantagem que os outros. Mas elas servem como lições, né? Todas esses obstáculos que
estão acontecendo e que acontecem quase desde sempre, são oportunidades. Porque o progresso, ele vai vir. As mudanças vão acontecer. Porque se Deus deixasse só nas nossas mãos para a gente fazer as mudanças, se a vida não fosse ação e reação, aonde a gente estaria? Às vezes a gente dá uma olhada, no geral assim, né? No mundo. A gente está à beira, se a gente não fizer alguma coisa e não se posicionar amorosamente, cada um no seu papel. Não existem salvadores, Jesus não vai descer num cavalo branco e parar com uma guerra, é nossa responsabilidade. Então a gente que tem que fazer isso, a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, vamos dizer assim. Tudo se encaminha. Isso é culpa de Deus? Não. Isso é culpa da gente. E eu me coloco num lugar. Porque a nossa melhora e a nossa luz interna, aquela que Jesus nos mostrou quando veio, deixou toda a vida dele de exemplo, esquece os escritos, só veja a vida de Jesus. Jesus não é biografia, Jesus é exemplo. Então, se o mundo está do jeito que está, é porque a gente precisa de mais gente nos dando essas oportunidades. A força para progredir. A gente tem, claro, uma faculdade nata de progressão. E é o meu. A gente tem uma força nata de progressão, né? Isso está dentro da gente, né? Então, o que nos cabe? Voltar à casa do Pai. Pode parecer assim uma coisa que é simples demais para ser verdade, para a gente resolver quase todos os problemas do mundo, mas é voltar à casa do Pai. Eu sou muito apaixonada pelo Evangelho no Lar. Quem daqui me conhece sabe que eu defendo muito. E o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é quando tu traz de volta para dentro de casa os ensinamentos de Jesus e começa um longo caminho de filho pródigo voltando à casa do Pai. E é isso que vai fazer com que a humanidade mude. Não é revidando, não é achando quem está certo, não é achando quem está errado. É a gente se modificando, é a gente conseguindo ser melhor com os do lar. Porque tudo é o lar. Não existe uma cidade se não tiver uma família. Não existe um país se não tiverem as famílias. Não existe. A humanidade toda é uma família. Em pequenos núcleos que tem que aprender a se amar para se transformar em uma grande família. Uma coisa que ele fala da Marcha do Progresso é sobre os conflitos, né? Povos mais esclarecidos podem ser mais pervertidos, porque o progresso completo, que deveria ser o moral e intelectual, que é o objetivo final, se desvia. Que é aquilo que a gente estava falando no início. Tem muita inteligência, tem muito dinheiro, mas não usa para o bem. E a gente tem vários exemplos, né? De todas as nações que foram grandes poderios, que tiveram inteligências em todas as áreas e que acabaram destruídas, porque não conseguiram dar passos largos junto da moralidade. Então, o estado da natureza é uma fase inicial, né? Que ele contrasta-se com a lei natural e a civilização. Elas estabelecem que o progresso é regra. Isso é importante, o progresso vai vir. E a retrogradação, o retrocesso ao estado primitivo é impossível e contrário ao destino humano, que está sempre para a gente progredir. Depois ele fala sobre a lei do progresso, dos povos degenerados. E como a gente teve, né? Que a gente estava falando há pouco, né? Como a gente teve povos que tinham tudo para dar certo, que nem a gente diz, né? Tem pessoas assim, que tem tudo para dar certo e quando a gente vê, se desviam do caminho. Explicam que a recaída dos povos na bárbara não é retrocesso, mas parte do processo de evolução das almas. Eles tiveram todas as oportunidades, eles tiveram tudo ao alcance, virtude, inteligência, mas ainda não conseguiram evoluir moralmente. Os espíritos mais avançados deixam os povos espíritos menos adiantados, assumem seus lugares,
que progridem e depois avançam para moradias mais perfeitas, enquanto os novos espíritos assumem um lugar vago e progridem, mostrando que o progresso é individual e coletivo através de múltiplas existências. É como na escola, né? Não passou de ano, roda. É igualzinho, encarnação é isso, né? Tu faz todo um planejamento e às vezes a gente planeja e acha que, né, tem muita coisa, mas aí a gente tira um 9 num, 6 num, 0 no outro. São várias provas que a gente tem durante a existência, né? O progresso não unificará as nações em uma só. Isso é uma coisa muito importante. A gente não tem que ser igual. A gente não tem que ter a mesma religião. A gente só tem que ter o amor. E a gente pode expressar o amor da maneira, né? Desde que seja amor e caridade. Mas a diversidade, climas e costumes persistirá, embora os espíritos evoluam sempre para a perfeição. Então não existe um padre, um pastor, um doutrinador que vai tomar conta. O espiritismo não é a religião do futuro. A religião do futuro é o conhecimento que o espiritismo pode ajudar a humanidade a ter. Mas ela não é a religião do futuro. A religião do futuro é todos nós conseguirmos compreender uma coisa simples como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a religião do futuro. A história mostra provas que regridem. A explicação espírita é que os espíritos mais adiantados de uma nação evoluem para civilizações mais perfeitas e espíritos menos evoluídos assumem lugares vagos, quer dizer, pessoas muito inteligentes, mas que, né, não fizeram conta dos seus talentos, do que vieram fazer aqui, voltam para um estado primitivo. Tenta pensar numa alma, num espírito com uma inteligência suprema, acostumado à maior tecnologia e de repente se vê num mundo primitivo. Por que ele foi para lá? Para ajudar eles a progredirem. Deve ser uma sensação de prisão, né? Porque tu tem aquele, e aí ele vai ajudar. Então eles não retrocedem, eles apenas vão ajudar os outros. Homens civilizados e selvagens. Os homens mais civilizados foram selvagens e até antropófagos em encarnações passadas, pois todos progridem. Não se pode parar o progresso. Há quem atrapalha o progresso por erro de visão, que são os falsos profetas, que a gente vê, né, que tem muita gente que confunde a religião com guerra, a religião com poder, a religião com política, a religião pelo poder da própria religião. Mas são apenas pequenos empecilhos, né, na grande marcha da evolução. O progresso é lento e irregular, então a gente não pode se desanimar, a gente tem que continuar firme e forte na nossa fé, porque ele é inevitável. A perversidade não é um recuo, mas uma fase onde o mal precisa atingir o excesso para que a necessidade do bem se faça. É preciso que a gente veja com os nossos próprios olhos e muitas vezes sinta a perversidade, para saber se nós ainda temos sentimentos, para saber se isso não está normatizado. Porque o que a gente vê hoje em dia é um desastre, seja de carro, do que for, alguém... A pessoa não está lá querendo ajudar, a pessoa está lá de celular para filmar, para colocar na internet. Né? Então, nesse sentido é que a perversidade vem para a nossa humanidade. A gente realmente se preocupa com isso? E como sempre, né, o maior entrave do progresso, seja ele moral ou intelectual, ainda é o egoísmo e o orgulho, né? E agora a gente vai falar sobre a civilização, que é da pergunta 790, eu peguei a 793. E de civilização eu botei Porto Alegre, né? Achei tão linda essa foto aérea de Porto Alegre, já que nós estamos em Porto Alegre, né? Vamos colocar a nossa amada Porto Alegre como civilização. A civilização é um progresso incompleto, né? Por mais que a gente tenha todas as facilidades que a gente tem, ainda a gente está no caminho. Pois o desenvolvimento intelectual avança mais rápido que o moral. Ele bate sempre na mesma tecla, ele mostra todo e ele bate sempre na mesma tecla. O problema é não andar junto, né?
geralmente gerando males, né? A civilização só se completará e depurará quando a moral se igualar à inteligência, eliminando o egoísmo e as paixões desordenadas, e se reconhecerá uma civilização plena pela qualidade do desenvolvimento moral e pela justiça, e não pelo avanço material, não só pelo avanço missional. Ele pergunta se a civilização é progresso ou decadência. A gente ainda está na infância, ainda para maturidade. Faz anos que a gente está aí na infância, né? A gente tem melhorado muito, graças a Deus. O mundo tem evoluído bastante, a gente tem conseguido leis bem mais justas, a gente tem vários avanços. E graças a Deus que a gente tem muitos avanços na tecnologia, na saúde, né? A gente sabe da preservação de vida saudável, essas coisas. Tudo isso é muito bom. Por que a gente não produz tudo isso imediatamente? Por que a gente não se torna uma civilização plenamente perfeita, né? Já que a gente tem toda a tecnologia, toda a inteligência, tem dinheiro, só o que se gasta em arma, em drogas e várias outras. Daria para alimentar a terra inteira, daria para encher de dinheiro centros de pesquisa, hospitais todos lotados de bons aparelhos, né? Porque os homens não estão aptos nem dispostos a alcançá-los. O desenvolvimento das faculdades espirituais não é simultâneo ao intelectual, exigindo tempo para o progresso moral. Então a gente tem que se fazendo, né? A gente tem que se purificando intimamente, a gente tem que nos trocando os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo, né? E normalmente, às vezes, quando a gente troca de ano, em vez da gente tentar se conhecer, a gente quer adquirir novas paixões, novas necessidades. Tu entra o ano novo, esse ano eu quero um carro tal, eu quero... Não, entendeu? Mas é mais ou menos assim, né? Eu quero um novo emprego, eu quero ganhar... Aí a gente faz acordo, já pensou Deus fazendo acordo? Se tu me der... Eu já vi isso. Se tu me der isso, eu faço isso. Se tu me der aquilo, eu faço aquilo. Eu vou ser mais devota, eu vou vir 6 vezes na casa do Evangelho, 2 no Bezerra. Jesus não negocia, Deus não negocia. Quando entra o ano novo, a única coisa que a gente pode pedir é proteção, e que a gente comece a se conhecer um pouquinho melhor e mudar um pouquinho todo dia. Que a gente tenha perseverança para isso, coragem, bom ânimo para fazer essas coisas. Os povos são como indivíduos. Isso é uma noção, lembra que eu falei lá no início? A família é a terra. É só um modinho mais expandido, né? E como passa por fases: infância, maturidade, decadência, para depois começar a subir os degraus. A unificação dos povos, ele volta mais ou menos na outra pergunta que é a mesma. Não unirá todos os povos em uma única nação. Cada nação tem seus costumes, suas histórias. Isso não vai virar uma grande nação. O mundo inteiro não vai ser uma nação só. As pessoas não vão deixar de ser judias, ou vão deixar de ser alemães, ou brasileiras, ou portuguesas, ou espanholas. A única diferença é que todos vão falar a mesma língua de Jesus. É esse o caminho, né? Mas a gente pode ter essa noção de que ele não vai ser uma única nação. Então, o progresso é uma jornada contínua das almas através de sucessivas encarnações. A decadência aparente de um povo é uma transição, e a gente está passando por uma grande transição. Se vocês pararem para pensar, de 2015 para cá, nesses últimos 10 anos, a gente deu um pulo em termos de tudo. De maior número de pessoas do bem, de maiores conquistas e de maior perversidade, de maiores crueldades, de maiores absurdos. Mas isso é necessário. Essa transição, né, que o progresso é individual de cada alma, que se torna coletivo, é o verdadeiro motor da evolução. Mesmo que às vezes a gente acha que a gente está indo para trás. A gente não está. A gente está caminhando e vai continuar caminhando. Queiramos, gostemos ou não. E a pergunta 794 a 797 é progresso da legislação humana, explicando que as leis naturais bastariam se os homens as compreendessem. Por que existem as leis humanas?
Porque a gente não conseguiu compreender nem os 10 mandamentos. E olha que os 10 mandamentos é do tempo de Moisés, que ainda era olho por olho, dente por dente. Mas a gente não conseguiu compreender nem os 10 mandamentos. Mas leis humanas são necessárias para a sociedade. E a gente tem que respeitá-las, né? As leis foram feitas para serem respeitadas. A instabilidade das leis se dá pela prevalência do interesse dos mais fortes em tempos bárbaros, melhorando à medida que a justiça e a moral se desenvolvem. Quando a gente tem leis que beneficiam A ou B, não é uma lei justa, porque a lei deveria ser igual para todos. Assim como as oportunidades, tudo deveria ser igual. As leis penais são necessárias em sociedades depravadas, mas o foco deve ser cortar a raiz do mal, não apenas punir. Ou seja, nós ainda somos aquele das leis que punem, que encarceram, que condenam. Aliás, nós somos juízes 24 horas por dia, a gente está sempre, né, criticando, julgando as pessoas e punindo, e, né, sem saber, às vezes, até as histórias. E mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa grave, bárbara, o que for, quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós? A reforma das leis ocorre naturalmente pelo progresso moral e pela influência de pessoas do bem, com muitas já reformadas e outras por vir. A gente tem muitas coisas a agradecer, né? A gente tem tantas leis hoje, né? Das pessoas com deficiência, dos idosos, e aí vai, pessoas que têm algumas doenças graves, tudo a gente está progredindo. Com certeza a gente está progredindo. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? É porque as pessoas mais fortes fazem as leis. Mas a culpa não é só das pessoas mais fortes. Mas quando a gente ouve muito, a culpa é do governo, a culpa é do chefe, a culpa é de Deus, a culpa é de qualquer um, desde que não seja minha. A gente terceiriza, né? A gente terceiriza muito. Mas se existe alguém com poder suficiente para estar lá e mandar em nós e fazer essas coisas, é porque nós deixamos, porque nós somos coniventes, né? Por isso. Como se reconhece uma civilização completa? Não apenas por descoberta ou conforto material, uma civilização terá a justiça e a fraternidade consolidadas, com o bem sobrepondo-se ao egoísmo e à vaidade. Então a gente tem que ir um longo caminho para a gente atingir, né, esse equilíbrio, essa estrada com via de duas mãos entre a moral e a intelectual. E uma das últimas perguntas, só tem mais 4 ali, mas eu vou resumir. Ele fala sobre a influência do espiritismo no progresso, né? Ele se tornará uma crença comum. Isso não significa que ele se tornar uma religião, ele se tornará uma crença comum. Destruirá o materialismo e que seu progresso é gradual, como o amadurecimento de uma criança, pois Deus permite que os homens progridam pela razão e pela experiência, e não por milagres forçados, que não convencem a todos, nem mesmo Jesus convenceu. Isso a gente tem que pensar, né? Se Jesus, que é Jesus, nosso irmão maior, não conseguiu, através do seu exemplo. A gente tem que sempre lembrar, Jesus não é biografia, Jesus é exemplo. Ele não conseguiu convencer todo mundo, não vai ser o espiritismo, né? Ele se tornará o espiritismo uma crença geral no sentido dos seus ensinamentos como Jesus, modelo e guia. Isso não significa que todas as religiões do mundo vão se tornar espiritismo. Significa que o conhecimento, olha a oportunidade, olha a bênção que a gente tem de ter esse conhecimento. E marcará uma nova era, pois pertence à natureza e é tempo de integrar o conhecimento humano, transformando ideias e substituindo velhos paradigmas. Como é que o espiritismo contribui? Ao combater o materialismo, ele faz os homens entenderem seus verdadeiros interesses e promove, né, o progresso moral, pois a civilização materialista é insuficiente sem o progresso moral. E aí a gente lembra, assim, né, esses dias me perguntaram, eu gosto muito, porque quem me pergunta, eu digo, eu sou, né, estou caminhando para ser espírita, estou no caminho. E as pessoas, a primeira coisa que as pessoas me dizem, eu acho tão legal a crença de vocês. Eu digo, por quê? Porque vocês ajudam. Sente a diferença? Não é porque nós somos uma igreja com, sei lá, não, é porque nós damos o exemplo. E é só isso que o Espiritismo veio trazer à humanidade.
os ensinamentos de Jesus e o exemplo. Então, quando a gente sai na rua e se diz espírita, deem um exemplo. Porque sair lá e dizer eu sou espírita e não cumprimentar, e não sorrir, e não dar a mão, e não ajudar, e não estar disponível, não vai ajudar a mudar o mundo. E nem trazer a ideia que Allan Kardec trouxe, através do ensinamento de Jesus. Porque todos os livros de Allan Kardec é Jesus. Qualquer um deles. O foco sempre é os ensinamentos de Jesus. E esse aqui é para terminar. Isso é uma perguntinha, né? Aquelas bem capciosas. Como está a nossa consciência sobre o nosso progresso moral e intelectual? A gente sabe mensurar rapidamente, né, o nosso progresso intelectual normalmente, né? Eu digo assim, tanto profissionalmente, como se estuda, quanto, né, a gente tem noção mais ou menos do nosso crescimento, do nosso progresso intelectual. Como é que a gente mensura o nosso crescimento moral? Igual Jesus. Pelas ações, pelo exemplo, pelo aquilo que a gente está tentando mudar em nós. E às vezes coisas pequenas. Parar de fumar, parar de beber. São coisas simples, parecem simples, mas é um crescimento moral. Porque aí tu tem consciência de que Deus te deu um corpo para ser cuidado, para que tu possa cumprir com as tuas tarefas, né? A capacidade de adquirir e disseminar o conhecimento é sem precedentes. A gente sabe que hoje, né, aconteceu lá na Groenlândia, a gente está sabendo aqui, permitindo o discernimento mais apurado entre o certo e o errado, em muitas situações, e que teoricamente deveria subsidiar o progresso moral. Em contrapartida, a percepção do progresso moral é matizada. E aí a gente vai voltar lá para o início. Embora haja avanço, como o declínio global de certas taxas de violência, ampliação de direitos para grupos marginalizados, a consciência pública foca-se frequentemente com problemas persistentes, como o desequilíbrio com o intelecto, né? Da gente não ter discernimento naquilo que lê, naquilo que vê, nessas coisas. Eu aconselho muito que as pessoas leiam, né, sobre essa parte do Livro dos Espíritos, que está na segunda parte, sobre a lei do progresso. Porque a gente está na lei do progresso, a gente está na transição planetária, e a gente é responsável de que maneira isso vai continuar caminhando. Cada um de nós é. E não precisa sair lá para a rua, a gente é responsável desde dentro de casa. Como a gente trata a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que convivem com nós. É aqui que começa a evolução. É aqui que começa o progresso. O progresso não começa de lá de fora para dentro da minha casa. Lá de fora para dentro da minha casa começa a tecnologia, a ciência para me ajudar. Mas moralmente, a evolução tem que partir de casa. Por isso que a gente nasce na família que nasce, no bairro que a gente mora, na cidade onde está, o trabalho onde a gente vive. Assim Caminha a Humanidade é uma música do Lulu Santos, né? A maioria das pessoas vai pensar na música. Mas na realidade, né, é usado no contexto espírita para refletir sobre a evolução moral e espiritual da Terra, que seria esse texto, né? Que está passando por um processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que seria a nossa aqui, né? A expressão assim Caminha a Humanidade ressalta a lentidão desse processo e dificuldade humana de avançar rapidamente nas questões amorais, apesar do seu progresso intelectual. A transição envolve migrações coletivas e obrigatórias de espíritos. Aqueles que não estiverem dispostos a progredir vão ser afastados ou vão ter um novo recomeço, vão ter oportunidade de recomeçar e de começar o caminho também. Todos vão, né, entrar na evolução e no progresso. A consciência geral é de que a humanidade possui as ferramentas intelectuais, o saber para criar um mundo melhor, mas enfrenta um desafio significativo em desenvolver a vontade moral, o agir, o mudar, o fazer diferente, para aplicar esse conhecimento de forma ética e compassiva. Portanto, a consciência humana está num ponto em que reconhece a urgência de um progresso moral mais robusto para que o progresso intelectual não se torne uma maldição em vez de uma bênção. Né?
Eu trouxe uma frase do Chico e depois a gente vai fazer a oração. A lei, né, isso está no Seiva de Luz, tá? Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o distribuidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então a gente tem que lembrar na lei do progresso que tudo começa com a gente. Seria isso agora, vamos fazer uma oração, que é uma oração que eu gosto muito, que é do Chico também. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar em obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo, a respeitar o semelhante, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.